Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Caminho para a Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso encontro Caminho para a Iniciação. Vamos continuar os nossos estudos, né, a respeito de um assunto tão importante, né? Um assunto tão importante, a respeito da preparação para a iniciação, né? Devemos dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? O encontro segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades, né? A base é a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky e da eubiose do eminente professor Henrique José de Souza, com todos os seus ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através de todos os tempos, de todas as civilizações, né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, né, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? O encontro visa também propiciar aos participantes que já estejam no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido, repensar, refletir, né, novamente e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática, né? Isso é muito importante. A outra finalidade também, uma da outra muito importante, do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo em que a humanidade está vivenciando no atual momento, nos dias atuais, né? Nesse início do século XXI, início da era de Aquários, né? Então, isso é muito importante, né? Então, aqui está, então, é muito importante todas essas informações, né? Eu quero começar aqui o nosso encontro, né, falando rapidamente, sobre as fundações gerais da obra, justamente da obra do Eterno na Face da Terra, justamente da eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo professor Henrique de Souza. Eu já vou dizer já a importância desse comunicado, né? Nós tivemos várias fundações da sociedade, né? A Fundação Universal Cíclica, na ilha de Itaparica, Anteparo de Pedras, como você disse, de frente a Salvador, Bahia, no dia 24 de junho de 1899. Depois fundou-se, em seguida, a Comunhão Esotérica Samyama, que existiu de 28 de setembro de 1916 até 22 de dezembro de 1919. Durou 3 anos e 3 meses e chegou a ter 150 membros. A palavra Samyama é sinônimo de Samadhi. Depois nós tivemos a Fundação Espiritual, no dia 28 de setembro de 1921. Fez agora, dia 28 passado de setembro, exatamente 100 anos da Fundação Espiritual da obra, né? Então, esta fundação ocorreu em São Lourenço, Minas Gerais, na Montanha Sagrada Morebe. Montanha esta que o povo chamava de Montanha Esperança e que fica na Fazenda Santa Helena. A fundação deu-se às 15 horas, na presença do Cavaleiro das Idades, né? Akdorji. Depois houve a Fundação Material, com o primeiro nome de Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, no dia 10 de agosto de 1924, na Rua Santa Rosa, 426, em Niterói, Estado do Rio de Janeiro. É uma fase budista do trabalho, né? Depois, a seguida, houve a fundação da Sociedade Teosófica Brasileira, né? Mudou do nome de Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, no dia 18 de maio de 1928. E mais para diante, fundou-se a Sociedade Brasileira de Eubiose, com mudança do nome de Sociedade Teosófica Brasileira para Sociedade Brasileira de Eubiose, no dia 28 de setembro de 1969. Esse nome, então, conforme os registros, né, que nós temos, estava planejado permanecer até 2004, 2005, quando daí para frente, provavelmente haverá uma mudança de nome. Isso são dados do nosso mestre, professor Henrique de Souza, né? Provavelmente haverá mudança do nome para ajustar uma nova etapa evolutiva já no 3º milênio. Então, isso eu queria deixar claro, que a Sociedade Brasileira de Eubiose, né, está
completando 100 anos de fundação, a sua fundação espiritual. Né? Agora, então, esse aqui é um encontro, caminho para a iniciação. Né? Todos podem, através do caminho da iniciação, é um ponto de abertura para o caminho da iniciação. Então, nós sugerimos, a pessoa pode fazer o seu caminho de iniciação em várias escolas iniciáticas que ela escolha, no mundo inteiro, né? Pode escolher. Mas nós sugerimos, então, que já que nós estamos trabalhando nesse enfoque, né? Que as pessoas façam a sua iniciação na Sociedade Brasileira de Obiose, que foi fundada pelo Augusto Mestre, professor Henrique José de Souza. O que é necessário fazer? É inscrever-se no primeiro grau, o grau peregrino. Esse grau, a inscrição pode ser feita através da internet, não é isso? É só acessar, então, no busca do Google, e colocar Sociedade Brasileira de Obiose, vai aparecer o site principal da sociedade, e lá tem todas as informações a respeito de departamentos. A pessoa pode escolher um departamento, entrar em contato com esse departamento, né? Ou na sua cidade, ou em outra cidade, e fazer a sua inscrição para o grau peregrino. Aí precisa ver se o peregrino está em andamento ou vai começar. Cada departamento tem um ciclo determinado de atividades com relação a esses graus. Né? Feito o primeiro grau, que é o grau peregrino, aí existem mais 4 graus a serem realizados. Feitos esses 4 graus, iniciando pelo peregrino, completando 5 graus, a pessoa, então, tem a possibilidade de filiar-se definitivamente à Sociedade Brasileira de Obiose. Filiando-se, ela tem a possibilidade de ler as revelações do mestre, professor Henrique de Souza. São milhares de páginas a serem estudadas, acessar as publicações, participar das reuniões, inclusive das ritualísticas templárias, né? As ritualísticas templárias. Agora, nesse ponto, nós tivemos um recesso, né? Mas estamos voltando. A sociedade está voltando devagarzinho, com todo cuidado, às suas atividades templárias, de escola e reuniões ritualísticas e assim por diante. Então, vamos acessando então esse site da Eubiose, o site principal da Eubiose ou o site da cidade que tem um departamento, pode acessar a todas essas informações e começar seu estudo justamente na Sociedade Brasileira de Eubiose. Aqui eu quero também referendar, apontar aqui atrás está o meu livro que eu lancei no ano passado, Aurora dos Deuses do Braço de Ouro. Ele é um resumo de toda essa filosofia básica de iniciação, mas ela pode ser comprada, pode ser adquirida através da Amazon pela forma de e-book, ou então no próprio departamento da Sociedade Brasileira de Obiose, aqui em São Paulo. Na vinheta tem o endereço, tudo, o telefone, tudo. Ou então comprar pela internet no Conselho de Estudos e Publicações, CEP, através pela internet também, né? Só manda o e-mail e o CEP manda o livro pelo correio, né? Manda entregar a domicílio, a domicílio. Né? Então, aí está essas informações que nós temos que dar. Bom, nós estamos aqui, como sempre, seguimos sempre. Devemos dizer que a Sociedade Brasileira de Obiose segue rigidamente o caminho da filosofia, da ciência iniciática das idades, rigidamente esses padrões. Né? E nós aqui no Encontro Caminho para a Iniciação, nós fazemos estudos a respeito de Helena Petrovna Blavatsky, do ensinamento do professor Henrique de Souza e de outros grandes mestres que estejam ligados justamente a essa direção da ciência iniciática das idades. Nós temos feito recentemente abordagens sobre cosmogênese, né? Oriunda dos trabalhos de Helena Petrovna Blavatsky no século XIX. E temos feito várias observações a respeito desses ensinamentos. E nesses últimos ensinamentos ela nos referimos à fala dela a respeito dessa relação que existe das hierarquias do além-a-caixa, né? Do mundo superior, com as hierarquias de nós mesmos, que estamos no mundo objetivo. E fazendo essa relação, né? Essa relação evolucionista que existe entre esses dois planos, né? Um plano da multiplicidade, outro plano da unidade.
Então, nós apresentamos as ideias de Blavatsky baseado em 4 pontos principais. Quem não conseguiu, claro que não, aqui estamos dando uma sequência a esses estudos, as pessoas que queiram pegar esses estudos preliminares, iniciais, podem recorrer ao YouTube e ver as nossas lives anteriores, nossas palestras anteriores, né? Estará tudo gravado, né? Pode ser acessado e estudado e pesquisado. Hoje, nesse momento, nós vamos ver o 5º ponto a respeito dessa abordagem que Helena Blavatsky faz a respeito justamente da cosmogênese, muito importante, né? Blavatsky, então, afirma que o universo se desenvolveu do seu plano ideal, mantido através da eternidade na inconsciência, de que os vedantinos chamam-se Parabrahman. Então, o nosso universo vem de Parabrahman. Parabrahman quer dizer, está além de Brahma. Brahma. Então, quando se fala Brahma, significa que ele não está no sentido da polarização de masculino e feminino, né? Agora, Brahma já tem uma identidade, pelo menos no sentido além a caixa, que nos dá uma identidade masculina, como o Pai Celestial, é o primeiro trono, né? Mas o Brahma provém de Parabrahman, o Sol central, né? E o Sol central vem justamente do eterno que é o imanifestado. Então, essa proposição é praticamente idêntica às conclusões da mais elevada filosofia ocidental. As ideias inatas, eternas, existentes por si mesmas, de Platão, hoje tomadas por um estudioso do século XIX chamado von Hartmann. O incognoscível de Herbert Spencer tem apenas uma débil semelhança com aquela realidade transcendente em que acreditam os ocultistas e que parece muitas vezes tão só a personificação de uma força oculta por trás dos fenômenos, uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem. Então, claro que a ciência inicial da realidade sempre dá essa ideia, né? Existe algo eterno que está por trás de toda manifestação, que é o imanifestado, que é o incognoscível. A ciência tenta entender, mas ainda faltam elementos para a ciência para penetrar nesse mistério grandioso. E a Helena Blavatsky diz que é o maior mistério que o ser humano tem que entender, justamente essa relação do imanifestado com o manifestado, né? Isso aí é uma relação muito, muito misteriosa, né? Mas tem uma explicação, claro, uma expressão superior, né? Então, evidentemente, o incognoscível de Herbert Spencer tem havido uma débil semelhança com aquela realidade transcendente, né? Que uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem, ao passo que o autor da filosofia do inconsciente, que foi esse autor, né, se aproxima muito mais, apenas sob esse aspecto, da solução do grande mistério ao qual nos referimos, tanto quanto a um mortal é dado fazê-lo. É claro que a ciência tenta entender esse grande mistério da manifestação do universo. E a gente vê a teoria do buraco, essa ideia do buraco negro, que já está comprovada, a existência dos buracos negros, uma origem do universo de um ponto primário matemático, né? Que houve uma explosão e surgimento do universo. Mas a realidade do conhecimento é muito maior que isso. Isso é apenas um detalhe que a ciência abordou recentemente. Raros foram os que, na filosofia antiga, como na Idade Média, ousaram tratar desse tema, ou sequer sugeri-lo. Paracelso o menciona incidentemente, e as suas ideias estão admiravelmente sintetizadas pelo Dr. Franz Hartmann, no seu livro Paracelsus, que há pouco citamos. Então, vê que no século, isso tudo são seres do século XIX, né? Do qual o HPV, o século em que a HPV trabalhou, né? São pessoas e estudiosos que desenvolveram enormes trabalhos para o entendimento de todo esse processo, né?
É claro que cada um dentro da sua atividade, dentro do seu plano de ação, uns mais próximos da realidade esotérica, outros menos, dependendo da sua intimidade com os documentos os védicos, puranas e outros documentos da antiga Índia. Né? Todos os cabalistas cristãos bem compreenderam o pensamento básico oriental. A HPB, então, fala que os cabalistas cristãos entenderam muito bem esse pensamento básico do Oriente. O poder ativo, o movimento perpétuo do grande sopro divino desperta o cosmos na aurora de cada novo período, pondo-o em ação por meio das duas forças contrárias, a centrípeta e a centrífuga, que são o masculino e o feminino, o positivo e o negativo, o físico e o espiritual. Aí a HPD justamente referidos à polaridade, né? Que nós temos o universo além da caixa, é uno, né? Não é polar, e abaixo do segundo trono do Akasha, então nós temos a polaridade. Aí surge dos fatos polares que acontecem é justamente essa questão do masculino e do feminino. Mas também a luz e a sombra, o bem e o mal, o dia e a noite, e assim por diante. O nosso mundo é basicamente polar. Né? Então, esses dois aspectos, positivo e negativo, ambos constituindo a força primordial una, e deste modo tornando-a objetiva no plano da ilusão. Essa força universal una do imanifestado, ela se projeta, ela lança arquétipos que vão se projetando no mundo objetivo. E nesse mundo objetivo, então, há uma projeção de algo que nós chamamos de Maya, ou ilusão. É por ilusão. Então, todos os universos que se projetam abaixo de Brahma, ou abaixo de Parabrahma, ou vamos mais profundamente, abaixo do eterno, são todos Maya. Mesmo o Sol central é Maya. Parabrahma, mesmo o Sol central, chamado Parabrahma, é Maya. Tudo é Maya, tudo é Maya. Mas muito mais Maya, então, no plano objetivo, que está sujeito à polaridade. Então, nós temos aqui uma polaridade, inclusive, a gente pode ver através do tempo, né? Passado e futuro. Nós vivemos o presente, mas nós temos essa forma polar, passado e futuro. Mas, na verdade, não existe passado e futuro. O tempo inexiste, como diz o budismo, o que existe é o aqui e agora. Né? Isso no entendimento do plano do além-a-caixa. Mas no mundo objetivo, a gente tem que, inevitavelmente, viver nessa sequência do tempo temporal, passado, presente e futuro. Né? Em outras palavras, esse duplo movimento transfere o cosmos do plano ideal eterno ao da manifestação finita, ou do plano nirvana, numênico ou fenomenal. É isso? Então, do plano numênico para o plano fenomenal. Então, na filosofia, diz assim: numen é aquilo que está no plano da não polaridade, e o fenomenal é o que está no plano da manifestação. Então, existe o fenômeno, que a ciência estuda os fenômenos, né? Fenômenos químicos, físicos, biológicos, psicológicos, etc. Né? Mas existe, por trás disso, o numen, que é o que está por trás do entendimento do fenômeno. Mas esse numen, somente através do entendimento transcendental, a gente pode ter alguma ideia. Né? Tudo o que é, foi e será, existe eternamente. Olha só o que a KBV fala, hein? Helena Petrovna Blavatsky. Tudo o que é, foi e será, existe eternamente, inclusive as inumeráveis formas, que são finitas e perecíveis, tão somente em seu aspecto objetivo, mas não em seu aspecto ideal. Eles existiriam como ideias na eternidade, e quando desaparecem, subsistirão como reflexos. Então, a tendência, então, do processo evolutivo é tornar-se, partir das sombras, né? Partir do mundo fenomênico, partir do mundo da Maia, da ilusão, em direção do mundo do imanifestado, né? Da realidade universal una.
absoluta, né? Então, esse é o processo da evolução. E nós todos estamos aí sujeitos a isso, né? Esse processo evolutivo. Nós somos projeções de mônadas, que são faíscas da divindade, faíscas justamente do Sol central, que faíscas que vão, cada faísca é uma mônada que vai viver em Brahma, no Pai, o primeiro logo, né? E de lá, então, essas mônadas emitem as suas projeções para o mundo objetivo e constituem a nossa própria identidade. A nossa identidade profunda é monádica. Nós temos a mônada. Por isso que Jesus falou, né? Está registrado no Evangelho. Vós sois deuses. Nós fomos feitos à semelhança de Deus, né? Com a aparência e a semelhança de Deus. Então, nós temos Deus no nosso interior. Né? Tanto que é esse o tema do livro, né? A aurora dos deuses no braço de Órion. Então, nós estamos passando a aurora dos deuses, que somos nós. Né? Estamos evoluindo, atingindo conhecimento superior, né? Uns mais rápido, outros com maior lentidão, mas todos atingirão aquele estado em que os deuses estarão na sua aurora, renascendo desse mundo maiável para o mundo pleno, superior. Né? O ocultismo ensina que nenhuma forma pode ser conferida ao que quer que seja pela natureza ou pelo homem, sem que já exista em seu tipo ideal no plano subjetivo. Olha só que importante, né? Então, nada pode existir no plano material objetivo sem que ele exista como um protótipo, um arquétipo no mundo subjetivo. Então, é isso que nós sempre falamos. Nós não. A ciência iniciática afirma isso, né? Que o homem, o ser humano, não cria nada. Ele não tem possibilidade de criar nada. Nada se cria no mundo objetivo, né? O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, até cita, ele se refere ao Eclesiastes, que é um capítulo da Bíblia, né? Eclesiastes, né? Em que ele cita uma frase que existe em Eclesiastes, e que essa frase é conhecida, mesmo aqueles que não se dedicam à religião conhecem essa frase. A frase é a seguinte: nada existe de novo sob o sol. Então, tudo que existe não é novo, ele é projeção de um arquétipo, de uma forma primária, uma forma fundamental no mundo subjetivo. Né? Mais ainda, que nenhuma forma ou figura pode penetrar na consciência do homem ou desenvolver-se em sua imaginação, sempre existir como protótipo, ao menos como aproximação. Esse que é importante. Né? Quer dizer, nenhuma ideia do homem, estou falando de ideias, não estou falando de ideologia, né? Estou falando de ideias. Nenhuma ideia que o ser humano atinja é dele mesmo. Não pode ser dele mesmo. Eu criei, eu tive essa ideia. Não. Eu tive essa ideia? Não. Eu recebia a informação arquetipal do plano superior e isso plasmou-se na minha mente com essa ideia. Não é ideologia. Ideologia é um sonho. Ideologia é um sonho da personalidade. Né? São mecanismos da personalidade que criam coisas maiávicas, ilusórias. Estamos falando de ideias. Então, nada se manifesta, nenhuma forma ou figura pode penetrar na consciência do homem ou desenvolver-se em sua imaginação sem pré-existir como protótipo, ao menos como aproximação. Nem a forma do homem, nem as de qualquer animal, planta ou pedra, foram jamais criadas. Veja só. É só em nosso plano que começaram a vir a ser, isto é, a objetivar-se em seu presente estado material, ou a expandir-se de dentro para fora, desde a essência mais sublimada e suprassensível até o seu aspecto mais denso. Isso aí nos leva, inclusive, a refletir sobre esse confronto que existe entre os criacionistas e os evolucionistas. Né? É uma grande... o Charles Darwin, né, quando ele propôs a ideia da evolução, houve uma grande discussão, né, entre Darwin, o Darwin nunca discutiu nada, não se tem notícia que ele entrou em debate, mas as ideias dele foram postas em debate, um confronto entre a religião e a ciência, é isso? Porque a ciência diz que a evolução existe de maneira no universo, né, ocasional, né, ou sequencial, mas a religião afirma que o universo foi criado. Então, existe essa dicotomia, né, da criação e da evolução. Mas, no entanto, através da filosofia
iniciadas das idades, pelo processo do monismo, nós podemos fazer a harmonização desses dois pontos. É isso? A evolução existe, é isso? Mas a criação não existe. É isso? Agora, existe a manifestação. Então, na verdade, não é a criação, a questão não é somente a evolução ou a criação, o confronto dessas duas ideias. É o princípio da manifestação. O universo superior, é isso? O eterno, manifesta-se no universo inferior. Então, nada é criado, tudo é manifestação de protótipos, de arquétipos no mundo denso. Isso é muito importante, essa forma. Né? Tudo. Então, o HPP diz que tudo que veio a se objetivar, né, tanto os animais, plantas, os homens, tudo que acontece são fruto dessa projeção desses conceitos arquetípicos que vão se projetando na face da Terra. Agora, é claro que todo esse processo de entendimento um dia vai ser abordado pela ciência acadêmica. A ciência acadêmica ainda está longe desse ponto. Mas, agora, um ponto importante. Para que a ciência acadêmica entre neste conteúdo de entendimento, é necessário que os cientistas façam o seu autoconhecimento. Porque, justamente, eles não vão obter esses conhecimentos através de experimentos científicos, e através de aparelhos, através de qualquer sistema de informática. Não é assim. Ou da matemática, da teoria, não. Eles vão perceber essa questão da ligação do arquétipo com o mundo objetivo através da sua consciência. Então, o grande projeto da ciência acadêmica é justamente o progresso da consciência dos cientistas através da sua evolução espiritual, através do autoconhecimento. Então, eles vão conhecer dentro de si mesmo a realidade do universo e transmitir isso para os alunos. Isso, inevitavelmente, vai acontecer na universidade do futuro. Eu prevejo que esse processo de expansão da ciência nesse sentido não vai acontecer já imediatamente, está indo um pouco distante, mas não muito distante. Lá pelo ano 2500, né? Para justamente no ano 3005, justamente a nossa raça ariana deve atingir um patamar bastante diferenciado no entendimento de todos esses processos da manifestação dos arquétipos no plano objetivo. Então, é um assunto bastante interessante. Veja bem, é tão interessante e tão evoluído, e estava sendo abordado por Helena Petrovna Blavatsky no século XIX, veja bem, há mais de 130 e tantos anos. Né? Já no século XIX, a HPB trazia toda essa questão para a discussão no mundo objetivo, justamente que é o plano da lei. O plano da lei é trazer esse conhecimento para que o homem evolua dentro de si mesmo, né? Em direção dos planos mais elevados da consciência universal. Eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, para as suas observações, para enriquecer esse assunto e também abrir para perguntas, se houver. Professor, muito boa essa colocação que o senhor nos dá, né? Porque a gente percebe que tudo é atemporal, né, professor? Nós somos, então, a projeção de uma hierarquia superior. Então, o fascinante é isso. E o elo de ligação, de conhecimento de tudo isso, realmente é através do nosso estado de consciência, né? A nossa consciência seria o portal, a porta de comunicação com tudo isso. E a gente percebe, né, que no século XIX, Helena Blavatsky traz tudo isso, a gente percebe que a gente já devia, né, ter avançado muito, inclusive a ciência, né, ter compreendido tudo isso, né? A ciência precisaria compreender que eles também são projeções, né? E a evolução da humanidade está aí. Isso daí realmente é muito fantástico, professor, é brilhante isso, né? Como que a gente não percebe essa habilidade, né, que a Helena trouxe para a gente de uma maneira tão clara e tão simples, né? Como que a gente não percebe isso?
eu vou dizer o seguinte: uma das portas da iniciação, que é fundamental e que o ser humano ainda não tem, é a humildade. A humildade. É o primeiro ponto, a humildade. A humildade foi dito por Sócrates, foi determinado por Sócrates. É isso. Ele trouxe isso. Mas não foi dele, não. Nós sabemos, né, que a Pitonísia, uma das sacerdotisas do templo de Delfos, Apolo em Delfos, contou para um amigo de Sócrates que ele era o homem mais sábio de Atenas. É isso. E Sócrates, então, soube disso e ficou abismado. Ele fez estudos a respeito desse assunto e chegou à seguinte conclusão: tudo que sei é que nada sei. É basicamente a humildade. É isso. É isso que o sábio, o verdadeiro sábio é humilde. Ele sabe que o que ele sabe é tão pouquinho, é tão mínimo, que ele é praticamente zero. Agora, é claro, a ciência não, a ciência é meio. Ela tem aquela soberba, né, de não sabemos isso, sabemos aquilo, não sabe nada, não sabe nada. O que a ciência sabe, o que a ciência sabe é um grãozinho de poeira no deserto. Um grãozinho de poeira no deserto. Agora, a partir que os cientistas tiverem a humildade de reconhecer a sua própria ignorância, esse é o caminho da iniciação, o caminho da transformação interna, o caminho do autoconhecimento. Sem dúvida nenhuma, neste momento, a ciência vai dar uma expansão extraordinária. Vai ter uma expansão extraordinária. O nosso mestre aponta, por isso que é o nome Canal 3005, ele aponta o ano 3005 como um ponto decisivo na evolução da raça ariana, que desenvolve o quê? A quinta raça-mãe, né? Desenvolve justamente o mental superior, abstrato, né? Esse mental abstrato vai conseguir atingir um estágio de grande proeminência, de grande envergadura, a ponto de que se tem uma visão iniciática, baseada na ciência de das idades, do universo como um todo. Mas isso é necessário humildade. Justamente um dos pontos para a iniciação é humildade, é saber que o seu conhecimento é muito pouquinho com relação ao conhecimento do transcendental. Isso é muito bem, isso é básico. O professor, o Eduardo quer saber a opinião do senhor em relação ao seguinte. Boa noite, caríssimos. Professor, o que o senhor tem a dizer destes tratamentos de cura por hipnose que se espalham por aí? Mesmo curando, não são recomendáveis? Não, veja bem, olha, o nosso mestre, o professor Ingrid de Souza, existia um momento em que alguém quis fazer um processo de hipnose na frente dele para fazer trazer determinados conhecimentos, e o professor mostrou-se contrário a isso. Né? Agora, é claro que, veja bem, é claro que ninguém pode ser contra a hipnose. É isso. Ninguém pode ser contra a ciência. Nós devemos ser contra usar a hipnose ou a ciência para o malefício da humanidade, não é verdade? A hipnose não é boa para espetáculos, não é verdade? Um sujeito hipnotizar uma pessoa e fazer shows e ganhar dinheiro com isso. Isso não tem sentido, isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Não é recomendável. Agora, a hipnose sobre o processo científico, sim. Nós temos aí médicos e profissionais que, através da hipnose, conseguem obter curas de pessoas, né? Mas no reduto dos seus laboratórios, dos seus consultórios, fazendo o benefício daquele ser, etc., né? Fazendo até regressões, é possível. Então, nada contra a hipnose, nada contra nada, desde que tudo seja usado para o bem da humanidade. Isso é fundamental. Né? Tudo é factível de ser usado, tudo é possível, mas para o bem da humanidade. Isso é importante. Então, a hipnose cura, é muito bom. Né? Aliás, eu devo dizer que, pelo menos pelo que eu sei, pelas informações pela internet, né? Aí os especialistas podem dizer, né? A própria medicina, né? Existe um fundamento básico da medicina que diz o seguinte: todo processo, mesmo que não conhecido, mas se a literatura disser que ela funciona dando cura, ela é aceitável.
Quer dizer, mas tem que ter literatura indicando que haja possibilidade de cura, não é verdade? Através de metodologia científica, etc, etc. E isso me refiro àquele processo de, de regressão, né? Processo de regressão feito pela hipnose. Agora, fazer regressão para dar espetáculo em shows para ganhar dinheiro, não é bom. Isso não é bom, não se deve fazer isso. Mas a medicina aceita o processo de regressão, desde que comprovadamente determinado por aspectos científicos, documentação, etc. Então, tudo é válido desde que feita para. Olha, tudo é válido desde que feita por amor universal. Isso é válido. Se a hipnose for realizada em base do amor universal, ela é boa. E tudo que a gente faz por amor universal, por amor ao próximo, por amor à humanidade, é válido. Professor, a Alice ela vai fazendo uma colocações em relação a essa dúvida do Eduardo, que eu acho interessante colocar aqui. Nunca tive interesse em trabalhar com hipnose. Prefiro as abordagens que estimulam aos interessados exercitarem a disponibilidade interna para o despertar a consciência a partir das autoanálises. Exatamente. A nossa irmã Alice falou isso. Exatamente. Das coisas terríveis da hipnose é justamente interferir no livre-arbítrio das pessoas. Isso não pode ser feito. E existem pessoas que têm aquela característica de hipnose, né? E podem interferir no livre-arbítrio das pessoas. Então, as pessoas podem, e teoricamente, as pessoas podem se tornar autômatas diante de um processo hipnótico. Isso não é bom. Isso não é bom. Os mestres não fazem isso. E pessoas evoluídas espiritualmente não fazem isso. Interferir no livre-arbítrio, deixar a pessoa se tornar um autômato. Não. A hipnose deve ser usada de maneira a não interferir no livre-arbítrio da pessoa. Então, é claro que é mais interessante, como a nossa irmã falou, que ela prefere a abordagem que estimula os interessados a exercitar a disponibilidade interna. Claro, a irmã tem razão. É preferível trabalhar com aqueles mecanismos em que a pessoa exerça a sua consciência, a sua própria consciência. A irmã está perfeita. Né? É preferível, no processo de cura, de recuperação, que a pessoa use a sua própria consciência, a sua própria determinação, o seu livre-arbítrio, para atingir um estado de libertação do seu sofrimento, né? Do que ser submetido a uma imposição de uma hipnose. Né? Então, realmente, isso aí é um campo muito delicado, né? Muito delicado, e é claro que os mestres indicam que isso não pode ser usado não pode ser usado de maneira aleatória, irresponsável, né? Tem que ser muito bem pensado e ser utilizado de maneira justamente de acordo com o amor universal, né? De tal maneira que não prejudique a pessoa. A nossa irmã Alice tem razão. Só para concluir o pensamento dela, ela continua da autoobservação e psicoanálise. Tá? Na vida pessoal e na prática clínica, observamos que as verdades só têm sentido para o sujeito quando ele mesmo a desvela em si mesmo. Perfeito, exatamente, exatamente. Todo o processo no campo da psicologia, o importante é fazer essa introjeção da consciência do indivíduo para dentro de si mesmo. Ele vai encontrar os caminhos, ele deve encontrar os caminhos. Aliás, isso aí é muito semelhante ao processo da iniciação, o processo do autoconhecimento. Ele tem que encontrar os seus caminhos. É isso? Ele próprio tem que encontrar os seus caminhos. É muito mais válido dessa maneira do que outra forma, de outra forma. Né? Então, claro, na prática da psicologia, dos processos espiritualistas, é sempre importante deixar que as pessoas tomem as suas próprias decisões. Né? Ela deve desvelar por si mesma os processos que existem dentro de si. É autoconhecimento. Né? É importante. A Alice falou uma fala muito importante, essa fala da Alice, da nossa irmã Alice. O professor, o Guilherme Guazelli Neto, ele coloca o seguinte: E é igual a MCC é atemporal? Olha, eu quero dizer, aí entra, eu não vou entrar, claro que é uma parte de matemática, né?
Aí eu vou deixar o irmão Gazelli tirar suas próprias conclusões, né? Eu somente vou dizer o seguinte: o tempo é maia, o tempo é maia. Então, passado, presente, futuro é maia, é isso. E isso a ciência acadêmica já está chegando nesse ponto. A física quântica já chegou a essa conclusão. O tempo não existe e o espaço não existe. A física quântica. Os cientistas quânticos dizem que a física quântica é uma verdadeira loucura. É uma loucura, sim. Por que loucura? Porque foge à lógica humana. A física quântica ela foge à lógica humana. E aquilo que foge à lógica humana é uma loucura. Aliás, muitos daqueles que estudam e entram pelo caminho da iniciação acabam sendo taxados de loucos, né? De loucos, né? Porque eles falam coisas desconexas, coisas que não têm sentido, mas não é, falam coisas do futuro, né? Então, do futuro, eu não digo do futuro temporal, como nós dizemos, o futuro em termos de consciência, de consciência. O que existe no universo realmente não é o passado, presente e futuro, é estado de consciência. Estado de consciência. Existe um estado de consciência primitivo e um estado de consciência desenvolvido. Isso aí que define a sequência do ser humano, né? Mas, no fundo, no universo, tudo é atemporal. Por exemplo, para a divindade, né, no seu nível superior, tanto no imanifestado ou no manifestado superior, o tempo realmente que nós observamos, é uma maia, né? Ele vê tudo no sentido global, né? Tudo global. Tanto que nós não temos. Um exemplo disso que eu falo para o nosso irmão Guilherme, nós não temos um futuro. É isso. Cada ser humano não tem um futuro, ele tem infinitos futuros. Olha só que importante. Cada ser humano, ele diz assim, o meu futuro. Não, os meus futuros. Porque cada atitude, cada pensamento, cada comportamento que eu tenho define um futuro específico. A cada segundo, cada milésimo de segundo, eu estou determinando um futuro específico. É isso? Então a divindade vê, pelo comportamento do ser humano, pela sua visão divina, ela vê todos os futuros possíveis que aquele ser pode ter, todos os futuros possíveis que o sujeito pode ver, né? Então, nós temos infinitos futuros, dependendo das infinitas possibilidades de comportamento que nós podemos ter diante do universo, né? Tanto que, eu posso até dizer para o nosso irmão Guazelli, né, o seguinte, que o iniciado, quando a gente observa um iniciado, olha a loucura da coisa. Quando a gente vê um iniciado, a gente não sabe prever o seu comportamento. Um iniciado, um mestre, né, diante de uma situação, nós não conseguimos prever o seu comportamento. Mas um ser humano, nós prevemos o comportamento. Eu já citei isso, vou citar novamente, porque é muito importante. Não é verdade? Um ser humano comum leva um tapa, o que ele faz? A gente sabe o que ele vai fazer. Se um ser humano comum leva um tapa na cara, a gente sabe o que ele vai fazer. Exatamente, ele vai reagir violentamente contra o seu agressor. Inevitavelmente. Agora, quando um ser superior, por exemplo, Jesus o Cristo, leva um tapa na cara, ele não reage. Pelo contrário, ele oferece amor. Então, Jesus disse: se baterem numa face, oferece a outra face. Isso aí é imprevisível. Não é isso? Quando você vê um ser superior sujeito a uma situação dessa, é imprevisível esse comportamento. E, na verdade, pelo aspecto humano, é uma loucura. É uma loucura. O ser humano vê isso como uma loucura. Alguém levar um tapa, fica quieto. Não é verdade? Se eu contar para o meu amigo, um amigo qualquer que não esteja um sentido evolutivo, eu disser assim, aí eu levei um tapa na cara. Eu digo, o que você fez? Eu não fiz nada. Ele vai dizer, você é doido, pô. Você tinha que reagir. Porque na lógica humana é essa, a reação violenta do ódio. Mas na lógica superior, não. Na lógica superior, não. Do amor universal, não. Se alguém te der uma. Se você levar um tapa numa face, oferece a outra face. Não é verdade? Isso é a lógica superior do amor universal.
Então, por isso que, nesse contexto todo, nós vemos que existe a temporalidade. A temporalidade é fundamental nessa questão do entendimento de todo esse entendimento. Né? É claro que, quando eu falo de Jesus o Cristo, eu falo de um ser do futuro, mas não é um futuro humano, presente, passado, futuro. É um processo evolutivo condizente com um aspecto evolutivo superior. É isso? Vibração. Vibração. Nós podemos dizer que o estado vibratório é que define as questões universais. Tudo, a primeira lei hermética, tudo é vibração. Tudo vibração. Mas as vibrações diferem entre si. E é isso que define a diferença entre as diversas componentes do universo. O que difere os diversos componentes do universo não é presente, passado e futuro. É o seu estado de consciência. Então, é isso que eu posso responder ao nosso irmão Guazelli. Agora, quanto à parte de matemática, a gente deixa o irmão Guazelli aí fazer as suas devidas considerações, né? Aí é um outro campo. Né? Outro campo mais pertinente também ao processo de entendimento. O professor Walter, a Alice coloca o seguinte: estaríamos nós vivendo como sombras dos deuses até que despertamos a consciência através do autoconhecimento? Exato, somos sombras. HPB fala isso, nós somos sombras da divindade. Somos sombras. Né? Agora, veja bem o seguinte, olha, devemos dizer o seguinte, somos sombras, mas não no sentido maligno como nós entendemos. Veja bem, não como no sentido maligno. Né? Na Bíblia diz assim, e Deus disse, faça-se a luz. Moisés disse, e Deus disse, faça-se a luz. Ora, quando ele fez a luz, ele não fez a luz simplesmente. Ele não fez a luz, ele pegou as trevas e dividiu. É isso. Ele baixou o nível vibratório para o mundo objetivo, então as trevas, que era o equilíbrio, se dividiu em luz e sombra. Luz e sombra. Agora, a gente diz assim, a gente vive no mundo das sombras. Não quer dizer que nós vivemos no mundo do maligno, não é isso. Nós vivemos no mundo das possibilidades. A gente pode até falar das possibilidades quânticas. Né? A física quântica fala isso, né? O universo é o mundo das possibilidades, as possibilidades quânticas, as possibilidades evolutivas. Nós vivemos no mundo das sombras, mas fazemos dessas sombras o que a nossa consciência determina. Eu posso agir pelo bem, eu posso agir pelo mal, no sentido evolutivo ou anti-evolutivo. Mas, indiscutivelmente, nesse sentido de luz e sombra, somos sombras. Mas, veja bem o seguinte, olha, mas a sombra não perde a sua característica divina. Isso que é importante. A sombra não perde a sua característica divina. A sombra tem a divindade dentro de si. Tanto que Jesus diz, vós sois deuses. Somos sombras da divindade, sim. O quê? Somos a projeção da divindade, essa projeção é projetada no mundo da aparência, né? Da ilusão, da maia, sombras. Mas nós continuamos tendo a divindade dentro de nós. Ou seja, de maneira mais clara, dizemos o seguinte: somos deuses esquecidos da nossa origem. Somos deuses esquecidos da nossa origem. E o nosso mestre, Jesus o Cristo, ele fala justamente a parábola do filho pródigo, né? Em que o filho pródigo volta à casa do pai. É isso. O filho pródigo volta à casa do pai. Nós somos o filho pródigo. É isso. O que é pródigo? Aquele que gastou tudo. Gastou tudo no sentido o quê? Perdeu a sua riqueza superior espiritual. Perdemos a nossa riqueza espiritual superior, mas continuamos com a divindade dentro de nós. E nós temos, então, que voltar à casa do Pai. Como? Reconstruindo, revigorando o entendimento interior para voltar à casa do Pai. Agora, muitos vão me perguntar, por quê? Não sei. É a resposta que eu dei. Se me perguntaram, Walter, mas por que acontece isso? Por que desce, perde a consciência e depois tem que subir com a consciência? De uma coisa eu sei. De uma coisa eu sei através do conhecimento inicial das idades. A mônada que existe lá no primeiro nível, no primeiro logo, na casa do pai, ela sabe tudo sobre o seu universo. Ela sabe tudo. Mas quando ela desce para o universo material, ela desconhece esse universo material. Ela tem que ter experiências. Então, o ciclo é esse: desce vida e energia,
da divindade e sobe vida, consciência. Isso. Aquela projeção da mônada, quando volta à casa do pai, a volta à casa do pai, ela volta com a experiência do mundo físico objetivo, denso. Ele volta com uma experiência que as outras mônadas que estão lá não têm esse conhecimento. Vocês vão me perguntar, mas por que acontece isso? Não sei, não sei. E nenhum filósofo explica isso. De agora não, desde a antiguidade da Índia, não se tem uma explicação. É isso. Agora, eu vou perguntar, eu digo o seguinte, eu sempre falo isso porque eu tenho que falar isso, né? Agora, eu pergunto, meu nome é Walter, é isso? Eu pergunto para vocês, o Walter vai entender isso? Não, jamais, o Walter jamais vai entender isso. Quem vai entender isso é a divindade que existe dentro do Walter. Eu estou falando do Walter, eu falo Pedro, João, Maria, Henrique, Joana, quem quer que seja, qualquer ser humano, né? Todos os seres humanos têm que entender isso através do seu entendimento interior, né? Como a nossa irmã Alice acabou de falar, o conhecimento interno, né? Então, esse conhecimento interno é fundamental para que atinjamos esse conhecimento superior, né? Agora, o mecanismo disso, o porquê, eu digo, o Walter jamais vai entender. Quem vai ter a possibilidade de entender é algo que está dentro dele, ou dentro de qualquer pessoa, atingindo, primeiramente, o estágio super-humano, depois subdivino, depois divino. Aí sim existe a possibilidade do entendimento. Eu acredito que, mesmo lá no mundo divino, no primeiro Logos, não há esse entendimento a respeito do eterno, do imanifestado, né? Ainda existe mais uma fase para ser cumprida para chegar no entendimento do imanifestado. Mas isso tudo faz parte desse grande esquema da filosofia transcendental cósmica, e é por isso que a KPB diz que esse é o grande mistério que o ser humano tem que resolver. Não digo o ser humano, do sistema solar. É o grande mistério que as consciências que estão no sistema solar têm que resolver. Não estou referindo apenas à Terra, não. Todas as consciências do sistema solar têm que atingir esse entendimento do porquê que há essa descida da vida-consciência para o mundo das sombras, depois a subida como vida-consciência até atingir o conhecimento pleno da divindade. É o grande mistério a ser resolvido e entendido. O professor Walter, a Alice coloca o seguinte: a metáfora da caverna de Platão estaria apontando para esta questão de que estaríamos vivendo sob uma forma hipnótica ou cega diante da realidade? Exatamente. Tudo aquilo que nós estamos falando agora nesse exato momento é a caverna de Platão. Platão deixou. Olha só, olha, o Platão deixou de uma maneira simples, uma maneira, na verdade, a caverna de Platão é uma parábola. Jesus usava parábolas e Platão usou uma parábola, uma historinha para crianças. Mas é uma historinha para crianças que a gente consegue entender esse fato, né? Então, ali nós temos seres acorrentados olhando para o fundo da caverna, vendo sombras acorrentados. Num determinado momento, Platão diz que um dos acorrentados consegue romper as suas correntes e sai da caverna e vê a luz. Vê a luz. Então, aí ele fica maravilhado. Ele volta novamente para a caverna e conta para os seus amigos: olha, o que vocês estão vendo aqui, essas sombras no fundo da caverna, não é a realidade. A realidade é a luz que está lá fora. Essas sombras são apenas projeções, as suas próprias projeções. Essas projeções, as sombras, são as suas próprias projeções internas, suas projeções da luz que incide sobre vocês e projeta na parede. Então, no mito da caverna, Platão diz que os amigos desse ser que viu a luz ficaram muito bravos com ele e mataram ele. Isso aí. Eu estou dando risada, é uma coisa triste, né? Mas é a história da humanidade. Então, essa é a história dos grandes mestres, né? Eles vêm, trazem conhecimento, a humanidade não entende e matam o mestre. Essa história está cheia dessa história, né? Os discípulos matando os mestres. Discípulos ou não discípulos acabam matando os mestres. É a caverna de Platão. Platão é exemplar. Então, essa mitologia de Platão
Justamente ele retrata exatamente essa relação entre o mundo da luz e o mundo das sombras. Mas Platão mostra que é possível alguém que está no mundo das sombras sair desse mundo, atingir o mundo da luz, é isso? E ver a realidade plena e depois voltar a esse mundo e trazer essa novidade, essa informação. Então, essa comunicação entre o mundo das sombras e o mundo da luz é possível, existe, mas apenas para alguns. Aquele que se desprendeu das correntes e foi para o mundo da luz é o iniciado, né? Ele se iniciou, ele fez o seu autoconhecimento. Então, a Caverna de Platão é maravilhosa. Esse relato da Caverna de Platão é maravilhoso. O professor Walter, a Maria Tereza Ruiz de Oliveira pergunta o seguinte: Professor Walter, depois de 3005 não haverá mais polaridade no mundo objetivo? Haverá somente a estação da primavera? E o planeta Terra se firmará em seu eixo que está inclinado? Veja bem, olha, o ano 3005, o nosso mestre afirma que vai haver um apogeu da evolução da humanidade. Mas é claro que a gente entende que não é o final. Ele mesmo diz que não é o final. Ele diz até que vai haver o ano 3005, depois mais 10 mil anos de grande progresso. Mais 10 mil anos de grande progresso. Quando ele fala mais 10 mil anos, eu posso dizer mais um progresso infinitamente para frente. A evolução é infinita, é isso? Infinita pelo nosso modo de entender. Nós não entendemos o espaço, o tempo e o espaço, né? Nós entendemos o presente, passado e futuro. Infinito como o aqui e agora, né? Então, o nosso mestre diz, depois de 3005 vai ocorrer mais 10 mil anos de grande evolução espiritual da humanidade. Né? É claro que o 3005 não é o ponto final. Não é o ponto final. No meu ponto de vista, vai ser um momento decisivo para a raça ariana. A raça ariana deverá, no ano 2005, estar constituída de um potencial, de um entendimento superior bastante avançado. Não final, mas bastante avançado. Tanto que o nosso mestre afirma, o nosso Augusto Mestre, professor Henrique de Souza, ele afirmou o seguinte, que nesse tempo, no ano 3005, a Agartha virá para a face da Terra. Ou seja, vai existir uma unificação, uma união entre a face da Terra e a Agartha. Veja só a Agartha. Mas não para por aí, não para por aí. A Agartha tem coisas superiores à Agartha, né? O destino realmente é fazer uma união da face da Terra com o segundo trono. Isso eu queria falar para a irmã. O processo todo de evolutivo é trazer o segundo trono, Shiva, né? Vishnu, né? Vishnu, o segundo trono, trazer para a face da Terra. É o quinto sistema. Nós vivemos no quarto sistema evolutivo. Então, no momento que nós atingirmos o quinto sistema evolutivo, o segundo trono, Vishnu, virá para a face da Terra. Não é ele vem para a face da Terra. Há uma conexão vibracional entre a face da Terra e Vishnu. Então, há a possibilidade dos deuses viverem na face da Terra. Olha só que interessante. O destino é os deuses viverem na face da Terra. Agora, é claro que, até esse momento chegar, a Terra vai passar por muitas transformações. Né? Não só a Terra, mas outros planetas também. Né? Nós temos a Terra não é o... Além da Terra, nós temos ainda Júpiter e Saturno, né? E que vai ter, a evolução vai terminar em Saturno, a evolução no nosso universo, que é o sistema solar. E com certeza a Terra vai passar por transformações profundas. Uma transformação profunda que na eubiose a gente conhece, através de todo estudo, a Terra vai aumentar de tamanho, ela vai englobar a Lua, vai englobar Ceres, o planetóide de Ceres, talvez Marte. Então, ela vai se tornar um planeta enorme, justamente para dar guarida a uma evolução superior, né? Do futuro. Então, são transformações cósmicas que acontecerão. Né? Isso através dos milhões de anos. Milhões, não é assim daqui para amanhã, né? Através dos milhões de anos. Mas é claro que o objetivo é justamente sairmos dessa polaridade e atingirmos a unidade. Né? Esse é o objetivo. Sairmos da polaridade e atingir a unidade. Tanto que, à medida que nós subimos, a própria polaridade nossa, macho e fêmea, deverá desaparecer.
Essa polaridade macho, homem e mulher deverá desaparecer, mas não desaparecer como no seu conteúdo, não. Vai haver uma integração no androginismo, no androginismo. Então, no segundo trono, daí para frente, não vai existir mais homem e mulher, mas sim uma consciência só andrógina, que não é nem homem nem mulher, mas sim é andrógeno, tem as duas coisas no mesmo sentido. Tanto que, quando os seres superiores vêm do além-a-caixa, do acaixa do além-a-caixa, é necessário que eles se polarizem. Veja bem, há uma polaridade, né? Então, o ser desce, que nem Jesus. Jesus, quando desceu para a Terra, ele teve que se polarizar entre Jesus e Maria. Jesus e Maria, sua mãe, era a mesma essência, dividida em duas partes, né? Mas, na verdade, depois, com o tempo, claro que reconstituíram a mesma essência ao voltarem ao seu nível de origem, né? Então, esse é um processo. Se ela disse que haverá somente uma estação de primavera, com certeza poderá que sim. Se nós estamos no o quarto sistema evolutivo, a característica do quarto sistema evolutivo deu-se através da inclinação do eixo da Terra. Isso deu uma bastante característica do quarto sistema evolutivo, porque surgiram as quatro estações, né? Antigamente era a primavera, surgiram as quatro estações, os quatro temperamentos, tudo se baseia no 4. 4, 4, 4 é o nosso quarto sistema. Então, quando nós chegamos no quinto sistema, nós teremos um outro tipo de organização. Mas não para por aí. Iremos para o sexto sistema, sétimo sistema, até uma oitava coisa, até terminar o nosso Pramanta, né? O nosso Pramanta, não, o nosso Manuantara. Até terminar o nosso Manuantara, que são 7 cadeias, 7 sistemas evolutivos. Então, aí tem todo um processo evolutivo pela frente. É muito interessante essa pergunta da nossa irmã Maria Tereza. Muito interessante, sim. Mas o assunto é muito extenso, muito extenso. Dá para escrever livros e mais livros a respeito do assunto. Professor Walter, a Alice coloca o seguinte: somos energia condensada na matéria, então somos eletrodinâmico-magnéticos, átomos elétrons em constante movimentos e transformações. Portanto, o que há é atemporalidade, sim? Bom, então, a nossa irmã fala que somos energia condensada na matéria. Então, somos eletrodinâmicos, átomos elétricos em movimento. Portanto, o que há é atemporalidade. Sim, há uma atemporalidade. Mas essa atemporalidade só pode ser vista por seres que estejam no atemporal. É isso? Na verdade, nós somos prisioneiros do tempo. Nós somos prisioneiros do tempo. Aliás, não só nós, mas todos aqueles que vêm para esse mundo. Por exemplo, Lúcifer, quando caiu, está na Bíblia, né? A queda dos anjos, né? A queda dos anjos, né? Ele se tornou prisioneiro do tempo. Até Lúcifer, toda a sua hierarquia, né? Então, a lei é universal, vale para todo mundo. É isso? Não existe nenhuma exceção. Então, caiu para o mundo temporal, cai na polaridade. É isso? Agora, é claro que nós somos um conjunto. Eu já falei que o nosso corpo realmente é um universo. Nós somos um universo. Somos deuses. E veja bem, a divindade está dentro de nós. E essa divindade anima o universo que é o nosso corpo. O nosso corpo tem elétrons, tem átomos, tem partículas, tem bactérias, tem células, tem vírus, um monte de coisa, né? Isso está tudo evoluindo. Nós somos a sede da evolução universal também. O nosso corpo ele constitui um receptáculo da evolução universal. Ele está tudo evoluindo, as nossas células estão evoluindo. E a nossa consciência ainda primitiva, ainda não desenvolvida, o nosso Deus interno, é o que rege todo esse desenvolvimento. Mas é claro que, à medida que a gente vai evoluindo, vai fazendo a nossa transformação interna, através do autoconhecimento, da iniciação, nós fazemos com que tudo aquilo que está interiorizado em nós vai evoluindo também. Então, nós somos os deuses desse universo que está dentro de nós. Olha só. Então, veja bem, deuses esquecidos, não temos consciência disso. Mas temos
muita importância nesse sistema evolutivo, né? Quer dizer, tudo no universo está coeso, dentro do mesmo plano, né? Agora, o que difere é a consciência ou a inconsciência, né? De maneira geral, né? Ou os mais conscientes ou menos inconscientes. Quanto mais consciente, mais elevado é o seu plano de existência. Quanto menos consciente, menos evoluído, né? Mas é básico. HPB, Helena Petrone Blavatsky, ela afirmou: tudo tem consciência. Um elétron tem consciência, um átomo tem consciência, uma pedra tem consciência, um vegetal tem consciência, um animal tem consciência e o homem tem consciência. Mas consciência do plano que está vivendo. É uma consciência restrita àquele plano que está vivendo. Né? Quer dizer, tudo no universo é questão de consciência, relação de consciência. Não é espaço e tempo. É a relação entre consciências. É uma consciência vibratória. É uma relação vibratória. Então, é claro que nisso há uma atemporalidade. É muito difícil a gente entender o mundo atemporal. Né? É quase impossível a gente entender o mundo atemporal. A gente tem que se esforçar muito para entender isso. Né? Mas é o caminho do entendimento. Mas, atualmente, a física quântica já está tocando nesse assunto. Né? A física quântica diz: não existe tempo, não existe espaço. É isso? Então, a física já está entrando nesse campo. E a ciência, inevitavelmente, vai entrar nesse campo do conhecimento. É o que eu posso falar para nosso irmão Alice de maneira bastante sucinta. Né? O professor Walter, o Guilherme Guazelli, ele esclarece: Einstein estabeleceu a relação entre massa e energia, formulou a equação que se tornou a mais famosa do mundo. E igual a mc ao quadrado, energia igual a massa ao quadrado. Exatamente. Olha, o Einstein foi um gênio, né? Mas ele não foi gênio simplesmente porque ele sabia muito a matemática. Não é? Isso que eu quero dizer. A genialidade de Einstein não estava no conhecimento da matemática, da física. A genialidade de Einstein estava na sua intuição. Então, a sua intuição, ele conseguia prever coisas do futuro. Então, ele chegou a essa conclusão. Né? A equivalência entre massa e energia. Nós podemos dizer a equivalência de energia, de massa e energia, significa a equivalência de matéria e espírito. É isso? Quando eu diz assim, energia e matéria é espírito. Energia e matéria são equivalentes. E o que determina essa equivalência, o ponto de união, é justamente a velocidade da luz. É isso? Einstein diz: na medida que um corpo vai se aproximando da velocidade da luz, a sua densidade vai aumentando. Olha, ele diz o seguinte: olha, na medida que um corpo vai se aproximando da velocidade da luz, a sua densidade vai aumentando. Isso. Se ela atinge a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, próximo disso, então a densidade torna-se tão grande que ela torna-se infinita. Quando essa densidade atinge a forma infinita, tudo vira energia, dependendo da velocidade da luz, né? Da velocidade do corpo. Né? E também ele faz uma conotação muito importante. Né? Olha a conotação que ele fala. Se alguém estiver nesse movimento em direção da velocidade da luz, o tempo vai passando cada vez mais lentamente. O tempo vai passando mais lentamente. É isso? Então, aqui na Terra, tem um ritmo. Mas se uma pessoa se projetar em velocidade superior à luz, quanto mais ela se aproximar da luz, o tempo vai passando mais lentamente, mais lentamente. Então, veja bem, é o tempo dependendo da velocidade da luz. Né? Nós podemos fazer uma relação, não é isso? Nunca ouvi ninguém fazer uma relação dessa, mas vamos colocar dentro da nossa imaginação, né? Se nós imaginarmos a luz, o ponto de relação da luz com a consciência, né? Com a consciência, né? Nós sabemos que, à medida que uma consciência vai evoluindo, o tempo vai se tornando cada vez mais instantâneo, unificado, né? Tanto que nós dizemos o seguinte: isso aí é uma tese que não é simplesmente imaginação, não é imaginação, né? O mestre é um ser do futuro, mas ele pode viver no passado, ele pode reencarnar num corpo e viver no passado, vivendo o seu passado que é o nosso presente, não é verdade? Então,
nós também somos seres do futuro, em termos de consciência, né? Com relação aos animais, aos vegetais e às pedras, os minerais, nós somos seres do futuro. Nós somos o futuro da pedra, do vegetal e do animal. Nós somos esse futuro, né? Nós não percebemos isso, mas essa é a verdade. Mas por quê? O que nos dá essa consciência do futuro? Apesar de não termos essa consciência, o que nos dá essa condição do futuro? É a consciência interna nossa. A consciência. Que nós temos consciência humana. O animal tem consciência animal. O vegetal tem consciência vegetal. O mineral tem consciência mineral. Então, nós passamos por essa aceleração da consciência. Veja, passamos pela aceleração em direção ao futuro através da evolução da consciência. Isso é muito semelhante a que Einstein falava, né, falou a respeito do EMC ao quadrado. Né? Há uma semelhança. Eu até vamos dizer que há uma analogia. Isso que Einstein entendeu, descobriu, é análogo àquilo que acontece no universo, né? Aquilo que acontece no universo. E o próprio Einstein preveu também que a existência de portais no tempo, no espaço, né? Os buracos, os túneis de minhocas, né? Wormholes, né? Wormholes, chamados buracos de minhoca, né? Então são lugares em que a pessoa entra num sistema de buraco negro e ele pode se transportar para um futuro distante. Então, isso tudo, Einstein previu isso. Né? Einstein foi um gênio, né? Um gênio. Né? A genialidade é indiscutível. Mas a genialidade dele não se depreende, não é baseada simplesmente na matemática, na física, na intuição. Na intuição. O professor, o Jorge, ele coloca o seguinte: alguém criou tudo e quer experimentar a sua criação? Essa é uma hipótese. É uma hipótese. Investigando os antigos pensadores da Índia, etc., né? Eles tentam entender o porquê da manifestação. Então, muitos emitiram hipóteses. Eu não vou dar um nome aqui específico, mas são ideias gerais. Né? Mas são ideias relativas. Né? Uns dizem assim, que Deus sentiu-se sozinho e Cristo que fez a criação para não se sentir sozinho, que isso é uma falácia, não tem sentido. Né? Outros dizem que Deus olhou um espelho e viu a sua própria criação. Né? Alguém deve ter dito também que ele criou tudo, manifestou para experimentar a sua própria criação. Mas são ideias, são hipóteses. São ideias, hipóteses. Hipóteses de seres humanos, ou de seres ainda que não atingiram a sua identificação divina. Né? Nada é disso. Nenhuma resposta dessa corresponde à realidade. Aliás, nós não poderemos dar respostas efetivas no nosso plano. Não. É necessário que a gente transgrida, passa para um outro plano para começar a entender a realidade dos fatos. Né? E isso somente através da transformação interna, do autoconhecimento. O professora Margarida Martins coloca o seguinte: o julgamento pode ser considerado como um dos obstáculos para o crescimento evolucional da humanidade na atualidade? Quero dizer, do julgamento humano e não divino. O julgamento, veja bem, o homem julga. O homem julga. Existem as leis para fazer o julgamento, mas dentro de uma relatividade humana. Não só a lei, mas as pessoas julgam. As pessoas julgam e fazem o julgamento. Mas esse julgamento, ele não é perfeito. Aliás, olha, repetindo o ensinamento do excelso Mestre Jesus o Cristo, não julgueis para não serem julgados. Não é verdade? Ele próprio dizia, o julgamento é falho. Não é verdade? Por que o julgamento é falho? Estou dizendo o julgamento do ser humano. Porque o ser humano não tem os elementos suficientes para dar um fundamento para o julgamento. Não tem os elementos suficientes, na verdade. Agora, a lei julga, o juiz julga. Existe uma coletividade de pessoas, né, que podem assumir um caso e dar a votação para um julgamento coletivo. Né? Mas é claro que isso está dentro da relatividade, que a lei humana também é relativa. A lei humana é relativa, é imperfeita. A lei humana é imperfeita. Né?
Somente perfeita é a lei superior, né? Tanto que eu falo que no futuro, olha só, isso veja bem, o julgamento, né? No futuro, na sinarquia, o processo de condução da sinarquia vai ser pelo legislativo. Vai ser o legislativo, depois embaixo o judiciário, depois o executivo. Essa linha. Isso coincide coincide justamente com a República de Platão, né? Quem comanda são os filósofos, quem defende são os guerreiros no segundo trono, e quem realiza os fatos objetivos é o executivo. São os artesãos, os agricultores, assim por diante. Mas só que tem um detalhe. Na sinarquia, este legislativo que vai exercer seu poder de comando, ele não vai fazer as leis. Veja bem, em qualquer república do mundo, hoje, quem faz as leis é o legislativo. Quem faz as leis é o legislativo. Agora eu pergunto, essa lei é perfeita? Claro que não é. Nenhuma lei humana é perfeita. Se eu disser que uma lei humana é perfeita, eu estou dizendo que o homem é perfeito. Não é verdade. Não é verdade. Nenhuma lei humana é perfeita. Então, não existe nenhum legislativo no mundo que faça a lei perfeita. A função do legislativo é fazer leis. Não existe nenhum legislativo, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha, em lugar nenhum. Não existe nenhum legislativo que faça leis perfeitas, porque o homem não pode fazer nada perfeito, porque ele não é perfeito. Agora, na sinarquia, não. O legislativo. Só que o legislativo da sinarquia, ele não vai fazer leis, ele vai executar as leis superiores. Essa é a função do legislativo na sinarquia. O legislativo, ele vai receber justamente o arquétipo da lei universal, justa e perfeita. A lei universal divina é justa e perfeita. Então, esse legislativo vai receber essa informação e vai transmitir essa informação para o segundo trono, para o terceiro trono, ou seja, para o mundo das leis, o segundo trono, e para o terceiro trono, que é o executivo, né? Legislativo, judiciário e executivo, né? Mas o legislativo, na sinarquia, não vai produzir leis. Não vai produzir, ele apenas vai o quê? Vai plasmar essa lei no mundo objetivo, plasmar essa lei no mundo objetivo, essa lei provinda de instâncias superiores, né? É claro que, veja bem, a gente pode dizer o seguinte: o homem faz leis. O homem não faz leis, o homem não cria nada. O homem cria leis, não cria nada. Ele tenta trazer os arquétipos para a Terra e muitas vezes as leis são dúbias. A gente vê leis no mundo inteiro são dúbias, são sujeitas a críticas, não é verdade? São sujeitas a limitações, tudo é limitado. Tudo que o ser humano cria é limitado. O ser humano não cria nada, ele tenta trazer o arquétipo e projetar na face da Terra. Essa é a questão. Então, essa é a maneira que eu poderia informar para a nossa irmã, eu podia responder para ela de maneira bastante rápida e sucinta. Né? O professor Walter, para já ir encerrando por questões de horário, o Guilherme Glazelli coloca o seguinte: o homossexualismo seria um caminho para o androginismo? Não. Quer mais alguma resposta? Não. Não é. O homossexualismo é duplicidade. O homossexualismo é duplicidade de identidade de sexo. Então, no mesmo ser pode existir o masculino e o feminino. No androginismo, não, é a unidade, é a ausência de feminino ou masculino. O andrógeno, ele não é nem masculino nem feminino. Agora, a pessoa que tem duplo sexo, ou ele é masculino ou feminino, ao mesmo tempo. Androginismo, não. Então, é a unidade, a ausência da sexualidade. É por isso que o povo diz, e muito bem dito, os anjos não têm sexo. Eu só posso dar essa resposta. Isso, sem preconceitos, hein? Estou seguindo o conhecimento iniciático das idades. Veja bem, a minha resposta é baseada em HPP, no professor Henrique de Souza, nos grandes mestres, seguindo o conhecimento iniciático das idades. Eu estou colocando algumas colocações que o pessoal está colocando, professor.
Mas, enfim, agora chegou o momento de eu dar dois recados, tá? O primeiro é sobre a nossa roda de conversa, né, que o canal apresenta toda terça-feira. E nesta próxima terça-feira, no canal 3005, a nossa roda de conversa seria sobre o tema Precisamos falar de água. No dia 12 de outubro de 2021, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40. A roda de conversa será com o nosso convidado e amigo Sidney Augusto, engenheiro e pesquisador aqui de São Paulo. Ele vai falar sobre os problemas da água, fonte da vida, recursos hídricos, saneamento básico, gestão de resíduos sólidos, ciclos das chuvas e matas ciliares, né? E o mediador será o nosso querido Eduardo Nunes de Carvalho. Então, estamos aguardando vocês, terça-feira, dia 12, no mesmo horário, às 20h40, no feriado de Nossa Senhora Aparecida, e Dia das Crianças também. E tem um outro recado aqui. Um querido amigo nosso, né, o Vitor Guimarães Nascimento, ele será entrevistado no dia 15 de outubro, então, portanto, na sexta-feira, né, às 21h, né? Então, ele vai ser entrevistado pelo Rogério Mendes e ele vai falar sobre um tema, né, sobre república, monarquia e tudo mais, porque o Brasil já foi, né, uma monarquia. O último imperador, né, Dom Pedro II, mas a gente tem aí a família imperial e ele vai abordar vários aspectos sobre a monarquia. Vai ser muito interessante, né? E vai falar também sobre os 100 anos da Sociedade Brasileira de Eubiose. Fazer um comparativo, falar sobre tudo isso, vai ser muito interessante esses comentários do Vitor sobre todos esses aspectos, sobre esses assuntos e sobre a eubiose também. Então, esses são os dois recados que eu queria estar passando para vocês e agradecer a participação de todos, né? O prestígio de todos. Continuem assim, prestigiando o Canal 3005, prestigiando o professor Walter e fazendo seus comentários. Agora, eu deixo a palavra para o professor Walter para as suas considerações finais, professor. Eu quero agradecer a todos pela atenção, foi uma honra e uma felicidade muito grande estar aqui. E convido a todos para o próximo encontro, para a terça-feira, para o encontro, né? E também para o próximo sábado. E luz, paz e amor para todos. Fiquem com Deus. Boa noite.